Bem, meus amigos, estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 16 de março de 2021, terça-feira. Nesse horário, nós realizamos a nossa palestra pública. E hoje, nós temos a nossa irmã Carmen Matos, trabalhadora do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Centro Espírita ou é Grupo Espírita, Carmen? É Grupo Espírita. Grupo Espírita Bezerra de Menezes de Vargem Grande, não é? Que fará o Vargem Pequena. Vargem Pequena, que fará o nosso estudo. E o tema de hoje é propriedade. Faz parte do livro O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Então, antes de nós começarmos a fazer a nossa prece, nós vamos pedir para o nosso irmão Fernando de Menezes para fazer a leitura do texto, que é desse livrinho aqui, ó, Ânimo. E o autor desse livro, Lourival. Rose, o arquivo não abriu. Da editora Otibi. Não abriu? Não. Então, eu vou pedir para o Beto fazer a leitura. Ok. Aproveitar os momentos. Ver pelo lado positivo a contrariedade, o engarrafamento monstruoso, a espera no hospital, a solução que não vem, a promoção que tarda e tudo mais que te contraria. Nesses instantes, que gostarias que fosse diferente, está o que te testa e mede, e em vista disso, o que te amadurece a personalidade e mostra como ser feliz, mesmo nos contratempos. Assim, quando te embaraçares ou provocarem consulta ao teu íntimo, e observa que quanto mais suportas, mais aprendes, que quanto mais te controlas, mais forte és, e que quanto mais compreendes, mais te alegras. Engrandece-te com os acontecimentos. Melhore a vida de quem aprende a viver. Bem, meus irmãos, vamos agora buscar elevar o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos oriente. Pai amado, derrama sobre todos nós a sua imensa misericórdia. Ampara-nos em nossa caminhada, Senhor. Nos proporciona forças para que cada um cumpra a sua tarefa, com a sua missão. Te pedimos por acréscimo de misericórdia, que abençoe, Senhor, todos esses nossos irmãos que se encontram doentes, que se encontram internados em hospitais, no leito, em suas residências, aqueles que estão desencarnando, Senhor, e as famílias. Que a tua luz, Senhor, o teu amor nos envolva, nos dando a proteção que tanto precisamos. Abençoe essas águas que estão sobre essas mesas, para que elas se tornem um bálsamo a nos restituir as forças que precisamos ter. E assim, Senhor, envolvidos pelas vibrações amorosas que caem do alto, do coração do Mestre Jesus e dos amigos espirituais que sempre nos acompanham, nos dê a permissão para iniciarmos a nossa reunião de hoje. E eu peço para o Senhor bênçãos para a nossa irmã Carmen Matos, que fará o nosso estudo, para que ela nos traga suas reflexões e que nós possamos aproveitar todas as orientações que a nossa irmã nos trará para crescermos, para progredirmos e assim, Senhor, nos tornarmos mais aptos a trabalhar na seara do Senhor, que tanto necessita de colaboração. Sê conosco, Pai amado, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui, hoje recebendo, quando falei, a nossa irmã Carmen Matos, do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, de Vargem Pequena, que fará a nossa palestra da noite de hoje, e o tema é
propriedade do livro O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Carmen, o tempo é seu, que o Senhor a abençoe. E abençoe a todos nós. Obrigada. Obrigada à Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis por essa oportunidade. É sempre uma grata satisfação a gente ter a oportunidade de estudar, porque a gente se aprofunda, a gente conhece mais. Então, quem ganha mais somos nós, né? E aproveitando a leitura que foi feita agora, e que traz para a gente sempre a certeza de quanto mais a gente investe, quanto mais a gente cai, por assim dizer, ou se esforça, ou aguenta a dor, ou suporta o sofrimento, melhor ficamos. E do nosso entendimento material, muitas vezes a gente acha que é o contrário, né? O quanto a gente precisa fugir da dor, do sofrimento, é que a gente vai ficar bem. E a gente sabe que não é assim. Nós estamos aqui nesse momento aqui, nessa vivência, nessa experiência, para a gente aprender. É um processo educativo, como nós aprendemos agora nesse estudo do Memórias de Suicida. Então, é sempre processo de educação. Então, a dor é processo de educação. A dificuldade é processo de educação. Então, nesse contexto, né, esse estudo de hoje, que à luz da psicologia profunda, nesse livro da Joana de Ângeles, eu queria começar primeiro lendo o item 1 do capítulo 16, que é onde a Joana faz a referência desse estudo dela, e a gente sabe que é o capítulo 16, e não se pode servir a Deus e a Mamon. Sabemos que Mamon é o Deus das posses, do dinheiro, dos bens materiais, né? Mamon até em hebraico quer dizer dinheiro. E a gente sabe que os antigos persas tinham como um deus Mamon, que era o deus do dinheiro. E aí no item 1 desse capítulo, que está em Lucas 16:13, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores concomitantemente, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. E aí, no item 2, Jesus nos traz aliás, no Evangelho de Mateus, de Lucas e de Marcos, eles trazem aquele encontro de Jesus com o mancebo, e às vezes tem algumas edições que falam com o príncipe, e ele diz assim: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? E Jesus responde: por que me chamas de bom? Bom só Deus o é. E aí ele continua: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E o rapaz pergunta: que mandamentos? Jesus diz: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, e honra teu pai e a tua mãe, e ama a teu próximo como a ti mesmo. E o moço disse: bom, eu já tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda me falta? E aí Jesus diz: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. E aí, ouvindo essas palavras, o moço foi embora tristonho, porque possuía grandes haveres, né? E aí Jesus fala para os discípulos que é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E aí a gente já tem muitas reflexões a fazer, que é fato que Jesus, quando o rapaz chegou perto dele e disse que ele já seguia os mandamentos, e mesmo assim ele não estava em paz, aí Jesus, bom, então faz outra coisa, vende tudo que você tem. E aí aquele momento que o rapaz ele não conseguiu perceber o que realmente ele tinha que fazer. E aí ele vai e conta a Amélia Rodrigues, que depois ele vai
e fica intranquilo com a fala de Jesus e acaba vendendo tudo que tem, mas ele ainda tinha outros bens que ele não queria se desvencilhar, ou não queria deixar. Era o orgulho, a ambição dele, a vaidade. Sabe-se que até a Amélia Rodrigues conta, não sei que livro, não me lembro, que ele acaba morrendo numa corrida de briga, que era uma coisa comum daquela época, e ele, na disputa, ele acaba morrendo, e aí ele viu escorrer pelas mãos a possibilidade dele ter conquistado o reino dos céus. E aí, nesse momento, a gente percebe o quanto a gente é apegado não só às coisas materiais, como essas questões nossas de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de prepotência, de arrogância, que acaba sendo bens nossos, do nosso espírito, que a gente não quer abrir mão, a gente não aceita deixar de ser arrogante às vezes, não aceita deixar de ser egoísta muitas vezes, de ser invejoso muitas vezes, ciumento. São bens que a gente precisa se desvencilhar, são bens que a gente precisa se despojar, como esse rapaz que Jesus conta aqui. E esse livro, o qual a gente vai desenvolver esse estudo de hoje, eu queria ler um trechinho do prefácio que a Joana de Ângeles ela traz para a gente o objetivo dessa obra. Então, eu vou ler só um trechinho para a gente ter essa noção dessa magnitude da obra de Joana de Ângeles. Então, ela começa assim: Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. A sua vida e a sua obra são as mais comentadas e discutidas dentre todas as que já passaram pela cultura e pela civilização através dos tempos. Aí ela bota: não obstante, muito ainda se pode dizer e examinar em torno dele, Jesus, e sua mensagem. Sob qualquer aspecto considerado, seu testamento, o Evangelho, é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. Concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, é precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade. Vivendo numa época em que predominava a ignorância em forma de sombra individual e coletiva, qual ocorre também nesses dias, embora em menor escala. E aí, pessoal, a gente acha que a gente está no fim do mundo. É em menor escala. Então, é muito, muito, muito pior. Qual ocorre também nesses dias, embora em menor escala. E aí ela continua aqui. Ela propõe breves comentários, Joana de Ângeles, à luz da psicologia profunda, por considerarmos de grande utilidade as propostas neles exaradas, apontadas. E aí ela continua: se trata de um trabalho de grande fôlego. Olha que humildade dela, né? Antes se perceberá que são apenas anotações de alguém interessado em contribuir com alguns esclarecimentos de utilidade para os momentos que se vivem na Terra, em plena convulsão moral e espiritual. Nós vemos isso, né? No grande trânsito que se opera para a mudança de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, essa obra é muito atual. E ela data do ano de 2000. Então, a gente tem praticamente 2000 anos da chegada do Cristo aqui à Terra. Então, essa obra dela é muito atual e muito pertinente para nós, porque ela faz um mergulho, né, na obra de Jesus para poder nos trazer a questão psicológica. E aí eu vou pedir licença a vocês para abrir o ecrã aqui, aí vocês vão me dizer se está tudo certo. Eu não vejo. Peraí. Vocês estão vendo alguma coisa? Estamos vendo sim. Pode continuar. Ótimo. Tá bom.
Veio um alerta de segurança. Tá ok aí. Então, nesse estudo, nós vamos usar essas 4 obras, em especial a obra Jesus, Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. E aí ela começa, eu pensei alguns trechos, não dá para a gente colocar todo o capítulo, senão fica muito, muito grande. Então ela começa assim: o homem, na perspectiva da psicologia profunda, é um ser real, estruturalmente parafísico, fenômeno físico sem representação física. Interessante que hoje, no estudo do Livro dos Espíritos, a gente falou exatamente isso, né? Ou seja, o homem é um ser real parafísico, ou seja, além do físico. O que quer dizer isso? Não existe nenhum aparelho, nenhuma máquina que possa constatar a existência do espírito. E aí a Rose deu a ideia do cãozinho, que ele realmente, a percepção dele, os sentidos do animal são muito mais apurados que os nossos humanos. Então ele consegue, muitas vezes eu tenho um cachorro também, de vez em quando ele começa a latir que nem um louco, de não tem ninguém na porta e o bichinho está latindo. Certamente ele está vendo alguma coisa que nós não conseguimos perceber. Por isso que ela fala que o homem é um ser real, parafísico. É revestido de corpo somático, ou seja, o nosso corpo físico. Muitas vezes a gente fala, a pessoa está somatizando. É uma doença psicossomática. Por quê? Ela começa na mente da pessoa e depois ela vai destruindo alguma coisa no corpo. Por exemplo, se a pessoa é muito ansiosa, muito nervosa, ela pode ter alguma coisa no estômago, uma gastrite, uma úlcera, em detrimento daquela situação psicológica que ela cria na mente dela. Né? Revestido de corpo somático, continuando, que lhe permite o processo de construção de valores ético-morais e aquisições espirituais que o tornam pleno. Então, a Joana nos traz, no início desse capítulo, ela faz bem isso mesmo, primeiro ela amplia a nossa condição de percepção sobre uma questão que ela vai abordar depois. Aí depois ela pega pesado, mas ela mostra, olha, nós temos um corpo, um espírito que ainda não tem constatação pela ciência, mas a gente sabe que existe, e esse corpo com esse espírito permite essa construção de valores ético-morais e aquisições espirituais que o tornam pleno. Quanto mais conquista e ascende na escala evolutiva, com o abandono das mazelas que lhe constituem embaraço ao progresso. O que embaraça o nosso progresso? É a nossa raiva, nossa irritação, nossa falta de controle das nossas questões, como ela fala muito da sombra, né? Da sombra individual, da sombra coletiva. As nossas sombras é aquilo que a gente esconde, o nosso espírito de luz. É a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa raiva, o nosso medo, essas questões que nos incomodam e nos tornam embaraçado o nosso progresso. Ela continua. Aqui tem uma figurinha legal. Isso mostra o quê? É um puxa para lá, um puxa para cá. Então, o quanto a gente escolhe luz ou sombra? E aí, trazendo uma reflexão aí pequenininha, Francisco de Assis era sombra e luz, e ele escolheu a luz. Hitler, por exemplo, era sombra e luz, e ele escolheu a sombra. O que a gente escolhe? É o diabinho, ou, enfim, trazendo essa figura de linguagem, esse retrato aí, ou o diabinho ou o anjinho. E nessa condição que estamos, graças a Deus, dessa consciência, desse conhecimento da vida maior, de uma vida, como ela fala aqui, uma parafísica, a gente sabe que essa vida não acaba aqui, que nós temos a continuidade, simplesmente a gente trocou de andar. A gente está aqui nesse andar, e depois a gente vai para o outro. Muitas pessoas acreditam, né, que existe uma alma, mas que essa alma fica adormecida, o corpo perece, a alma adormece,
esperando aquele juízo final, o que vai acontecer. Nós sabemos que esse processo de construção continua além dessa vida terrena. Então, vamos lá. Aí ela continua aqui. Cada etapa do desenvolvimento emocional e moral rompe-lhe envoltórios grosseiros que resguardam os tesouros de luz que lhe desvelar, ou seja, tirar esse véu. Né? Então, nós somos espíritos com esses envoltórios grosseiros que acabam não deixando esses tesouros de luz, a nossa essência divina, se revelar. Então, isso está velado, ou seja, está coberto. Aí ela compara a um diamante valioso e desconhecido, oculto em grosseiro revestimento. A lapidação lhe favorece o surgimento da grandeza de que é investido. Gente, a gente, assim como falou o preparo, né, a gente só cresce através da lapidação. A gente só cresce através dos golpes, do enfrentamento, do atrito. Não tem outra forma. Outro dia eu estava vendo uma pesquisa aí, como tem pesquisa de tudo, que a criança, quando ela começa a andar, ela cai aproximadamente 800 vezes. Gente, 800 vezes, para que ela possa se firmar. E nós somos assim. Quantas vezes a gente precisa cair para poder acordar de várias questões da nossa vida? Então, a gente só cresce através da lapidação. Vamos imaginar que a nossa vida é um bloco de mármore que Miguel Ângelo, por exemplo, vai lapidar aquelas esculturas maravilhosas, aquelas formas. É através de quê? Não é fazendo carinho no mármore, é lapidando, é através da dor, do sofrimento, mas é um sofrimento que nos traz essa grandeza desse surgimento desse diamante valioso que somos todos nós. A sua emancipação, diz a Joana, resulta do esforço que empreende para vencer os obstáculos. Então, a gente precisa se esforçar, não tem nada que aconteça sem esforço. Que lhe dificultam os obstáculos, que lhe dificultam o voo no rumo da plenitude que o aguarda. Etapa a etapa, no entanto, adquire força que o propele a vencer empecilhos e autoencontrar-se ao longo da marcha ascensional. Ou seja, autoencontrar-se é conhece-te a ti mesmo. Então, essas etapas que nos propelem a vencer os empecilhos é a nossa vida, são os nossos problemas, são as nossas dificuldades, que são os obstáculos que nos dificultam o voo. E o quanto que a gente deixa de se esforçar quando a gente tem esse conhecimento, que a dificuldade, que a dor, que a doença, que a perda, elas nos fazem mais fortes, aí a gente tem essa possibilidade de nos autoencontrar, sabendo que todas as condições que temos são situações para a nossa marcha ascensional. E aqui a gente vê essa imagem que eu trouxe para vocês, que ela mostra, por exemplo, os peixes na época da reprodução, eles sobem a cachoeira. Gente, não é fácil. É claro que é um instinto, mas é pedrada, eles chegam machucados, mas eles têm a meta de chegar num lugar melhor para a reprodução. E aí a gente vê a natureza que nos traz imensos exemplos. Os animais da época da reprodução, eles chegam a se matar um ao outro. Isso tudo é o quê? São os empecilhos. É a cachoeira que a gente tem que subir. Quantas vezes a gente se vê numa situação que a gente, meu Deus, isso não pode estar acontecendo comigo, eu não vou aguentar. É a cachoeira. Se a gente quer ascender, a gente precisa da cachoeira, a gente precisa do empecilho, a gente precisa da dificuldade e o esforço que a gente precisa para poder vencer essas questões.
Uma vez eu vi eu acho que foi no Animal Planet, o João de Barro construindo uma casinha, a casinha dele. E ele constrói um lugar específico para que o vento não atrapalhe, para que a cria esteja protegida. Mas esse processo de fazer a casinha, esse ninho dele, é um processo demorado. Pelo bico, aí põe aquela laminha, aí bota um galinho, e aí vem uma enxurrada, destrói tudo. E aí o que ele faz? Recomeça tudo de novo, faz pelo bico, pega a laminha, pega o galinho, faz de novo, coloca no lugar, vem a enxurrada, aí ele desce tudo de novo e ele vai novamente. É essa questão que a gente precisa vencer e continuar no esforço, continuar construindo, assim como o João de Barro. E a gente vê que a vida toda, a natureza toda nos mostra que o esforço é necessário, que o esforço faz parte dessa marcha ascensional. E aí ela continua dizendo para a gente que mergulhando no corpo e dele saindo sempre com as conquistas adquiridas, que lhe servem de investimento, o sublinhado sempre é meu, tá? Servem de investimento para as experiências mais audaciosas. O self se desenovela dos impositivos do ego até esplender em magnífico sol de autorrealização. Vamos ver isso aqui, que é muito importante. E hoje parece até que o estudo foi feito para dar suporte, o estudo do Livro dos Espíritos e do Memórias de um Suicida. E aí, vamos pensar aqui, juntos, conquistas adquiridas que lhe servem de investimento para experiências mais audaciosas. Se eu fui uma boa mãe nessa encarnação, na próxima, eu posso pedir, serve de investimento para experiências mais audaciosas, como, por exemplo, aceitar crianças com deficiências graves. Pode ser? Então, eu chego lá, a espiritualidade combina comigo, de repente eu tenho questões aí para poder reparar de erros graves. Olha, estou habilitada agora, eu aceito a missão, aceito, pode vir. Então, esse espírito que necessita desse processo educativo, e eu que preciso reparar questões, débitos antigos aí, né? Quem sabe, eu fui uma enfermeira na época da Segunda Guerra, né? Aliada a Hitler, então eu preciso, nesse momento, reparar as questões antigas, né? Então, eu aceito vir como mãe de uma criança e, às vezes, eu adoto crianças, né? Eu posso adotar crianças. E aí, como a Rose falou, que a gente fica assim, meu Deus, como é que pode a pessoa aguentar, adotar ou suportar uma missão dele? A gente olha, às vezes, com inveja, né? Mas a gente não pode olhar dessa forma. Não é que a gente diga, a pessoa deve estar merecendo. Não, a gente não sabe das questões de cada um. Então, a gente tem que olhar com aquele olhar de conhecimento. E aí eu me lembro de um estudo nosso com a Rosângela, e aí umas amigas, e aí peço permissão às amigas para eu trazer esse exemplo, né, que relataram questões difíceis com a mãe, né? A mãe abandonou, deu para a madrinha criar, vocês desculpem, mas eu acho que, como vocês falaram aí no meio, eu me servi desse exemplo. E a outra mãe não pôde criar, então deixou a avó criar. Então, vamos colocar isso nessa reflexão de Joana. O quanto que foi algum investimento de experiência mais audaciosa, ou seja, eu aguento uma mãe que pode me abandonar, eu aguento uma mãe que pode transferir a responsabilidade para outra. Ou seja, as duas que relataram essas questões aí, e foi muito emocionado, para mim foi, né, elas mostraram que elas suportaram, perdoaram, tiveram compaixão e compreenderam. Então, isso é o quê? Investimento para experiências mais audaciosas.
Então, o self se desenovela dos impositivos do ego, ou seja, essas nossas questões de sombra, egoísmo, orgulho, até esplender o magnífico sol de autorrealização. O que é o sol de autorrealização? É o amor pleno, que a gente vê nesses espíritos de grande envergadura, como Madre Teresa, como Irmã Dulce, que não tinham aquelas questões que a gente tem, eu vou segurar um leproso, eu vou segurar essa pessoa que está suja. Então, era amor o tempo todo. Gandhi também. Jesus nem se fala. Mas esses espíritos de grande envergadura, a gente repara, a gente sabe que é esse magnífico sol de autorrealização. E a gente vai chegar lá um dia. Por instinto de conservação da vida, apega-se aos recursos que lhe passam pelo caminho, afetivos, emocionais, materiais. E aí eu vou começar a falar, né? Então, é o apego. Quantas vezes a gente sabe de pessoas que se uniram a outras num momento maravilhoso, numa viagem, com recursos incríveis, e aí a pessoa fica com aquela imagem daquela situação, se apega e chega na realidade num outro momento, não aguenta mais. A gente não consegue lidar com o desapego. Eu quero que isso seja sempre assim, dessa forma. E não é. Então, é apego material, apego afetivo, apego emocional. E a gente sabe que a vida é uma impermanência. A gente sabe que a vida é um constante aperfeiçoamento, assim a gente pode dizer, ou mudanças, né? E aí ela continua aqui. A gente se apega aos recursos que lhe passam pelo caminho, emocionais, afetivos e materiais, e sem as reservas morais suficientes, submete-se-lhes, escravizando-se para depois vencer a ingentes lutas à situação calamitosa que se atirou. Ou seja, a gente não aceita a situação, a gente se revolta porque a gente quer continuar daquele jeito, a gente quer aquela casa que eu morei há muitos anos, a gente quer aquela pessoa do nosso lado, que é um amor, um afeto imenso, a gente não aceita. O luto é uma questão que está dentro dessa situação. Então, é uma situação calamitosa que a gente se atirou. E aí tem essa figurinha que é bem assim. A pessoa desencarna, mas está pegada às coisas materiais, às pessoas. E aqui a gente traz Hermance Dufour, em parceria com Vanderlei Oliveira, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, e ela traz essa questão da materialidade. E ela diz para a gente assim: materialismo é o estado íntimo que estabelece a rotina mental, ou seja, o que está sempre na nossa mente, da esmagadora maioria das mentes do plano físico. Eu acho que isso tem a ver comigo, pelo menos, focando os interesses humanos. Então, é a rotina mental nossa. Em essência, o interesse central de todo materialista é tornar a vida uma permanência, manter para sempre o elo com todas as criações objetivas que lhe pertencem, sejam coisas ou pessoas. Contudo, a vida é regida pela lei da impermanência. E aí a gente vê as questões de feminicídio, né? Os maridos ou amantes ou namorados que dizem, não, se não pode comigo, não pode com ninguém. Então acaba tirando a vida da pessoa ou machuca a pessoa, porque quer exatamente que as coisas pertençam a ele sempre. Muito esforço será pedido para o desenvolvimento dessas qualidades espirituais no coração humano. E aqui a gente tem uma figurinha que eu acho interessante, que a pessoa foi atendimento fraterno, pedir ajuda, me ajude, eu sinto meu marido sempre junto de mim. Na verdade, o espírito está querendo se desprender, mas ela não larga. Ele diz, me ajude, ela só vive pensando em mim.
Então, essas questões que a gente percebe, acaba cometendo nas nossas vidas, com os filhos, que a gente quer que estejam sempre conosco, não aceita que eles morem em outro lugar, que eles casam ou não casem com determinada pessoa, e na nossa mente, nessa nossa rotina mental, que estamos aqui, estamos sempre maquinando coisas para que sejam eternas com a gente. E aqui a Joana não, a irmã se faz um alerta aqui para a gente. E aí, dando continuidade à questão do materialismo, ela diz que uma semana na Terra corresponde a 10.080 minutos. Ou seja, uma atividade espiritual, pode ser uma palestra, pode ser um estudo de noções elevadas, são 90 minutos. Ou seja, 2 ou 3 reuniões semanais, 270 minutos de noções elevadas, no caso. Correspondem a 3% desses 10.080 minutos. São momentos de preparo para a renovação mental. O que ela quer dizer com isso? Olha, não adianta só estudar. Adianta é o quê? Comprometimento e atitude. Aí ela continua. Esses momentos de preparo e renovação mental vão angariar forças para interromper a rotina mental, ou seja, o materialismo. Aí a permanência dessas questões da nossa vida, do homem comum. Por isso, a reforma espiritual não pode se circunscrever a práticas religiosas. Ou seja, vamos arregaçar a manga e dar vazão ao conhecimento que a gente está recebendo. Ou momentos de estudo e oração. Cumplicidade e comprometimento é o que ela diz para a gente. Agora é Joana que continua. A propriedade é conquista antropo-socioeconômica. O que quer dizer? Bens materiais, dinheiro. Ela fala em todo momento, e Jesus também falou, que o problema não é o dinheiro. O problema não é ter bens. Né? Então, essa conquista antropo-socioeconômica, quer dizer, antropo é o homem, em sociedade, e a economia girando, que faz parte. Não tem problema se eu comprar um sofá, se eu comprar uma casa, se eu comprar um carro. O problema não é o que você faz, não é como você lida com o dinheiro. Né? E, em grande parte, é resultado da avareza e da ilicitude, da ambição desmedida e de atos ignóbeis, ou seja, atos desprezíveis, desregrados, como heranças do primarismo, de que ainda não se libertou imenso contingente de seres. Ou seja, essa avareza, nem sempre a gente pode ver essa avareza, essa mesquinhez, essa sovinice, somente com dinheiro. Muitas vezes a gente deixa de ajudar o outro, a palavra. Às vezes, se você é sovino de uma palavra, sovino de um conselho, de um escutar, né, daqueles que estão precisando. Ela continua. Tem um fim providencial, que é desenvolver a indústria, a ciência, fomentar as artes, facilitar a comodidade e propiciar valores que contribuem para a sobrevivência dos indivíduos e dos grupos humanos. Nós vemos aqui, eu botei essa imagem, o quanto que a ciência está sendo valorizada nesses momentos. Isso depende de quê? Investimento, dinheiro. O quanto que a ciência está me mostrando a necessidade de que os recursos estejam destinados aos estudos, ao conhecimento. Então, isso faz com que o mundo evolua. Então, o dinheiro tem que permear essas questões importantes, como ela fala, antropo-socioeconômica. Então, o dinheiro não é um diabo, o dinheiro não é chifrinho nem rabinho, com seta atrás. Então, o dinheiro é necessário, o investimento é necessário, o dinheiro para o bem é necessário, é o desenvolvimento. Aí ela continua aqui. Entregar-se à conquista é dever de todo indivíduo que pensa e constitui célula do organismo da sociedade.
constituem um laço que retém o indivíduo à vida física, estimulando-o ao crescimento intelectual e cultural, mais facilmente aumentar os haveres. O que ela fala aqui de importante? Ela fala que esse laço que retém o indivíduo à vida física, estimulando ao crescimento intelectual e cultural, é o trabalho, é o comprometimento, como ela falou, como falou a irmã. Isso faz parte. Vamos imaginar uma família muito rica, abastada, em que os filhos já serão vice-presidentes da empresa, eles não precisam fazer esforço nenhum. Muitas vezes, esses indivíduos, no momento de descontrole, eles acabam tirando a vida, porque eles não têm nenhuma conquista, nem nada que eles possam se apegar. Então, esse elo é um dever de todo indivíduo que pensa e constitui célula do organismo da sociedade. Nós todos somos células dessa sociedade, da humanidade. E aí a gente se lembra, né, eu acho que foi uns 3 anos atrás, mais ou menos, que um empresário, né, morava num prédio de luxo na Barra da Tijuca. Nós temos 3 anos isso, uma coisa que foi impactante para mim, eu acho que para todo mundo. E ele, no momento de desespero, ele mata a mulher, ele joga as 2 crianças pela janela e depois ele se mata. E aí acharam um bilhete no apartamento dizendo que a situação era insustentável. Meu Deus do céu, repara a situação. O que pode ser uma situação insustentável? É a perda do bem material, é a perda que pode ser do apartamento de luxo, ou do carro, ou da vida de excessos, por exemplo, que faz com que o indivíduo não veja que ele faz parte desse laço, dessa vida física, que é sumamente importante. Então, esse caso, ele trouxe uma comoção geral e traz para a gente essa realidade, né, desse apego aos bens, em detrimento dos bens espirituais. Né? Então, a posse que leva à riqueza, à fortuna, também facilita os desmandos, os excessos, o exacerbar dos sentimentos vis, como orgulho e egoísmo, a vaidade desmedida, a alucinação argentária, dinheiro, só pensar em dinheiro, em detrimento do enriquecimento interior, que se consegue por meio de abnegação, da renúncia, do devotamento e, sobretudo, da seleção de valores entre aqueles que são eternos e efêmeros que transitam de mãos. E aí eu me lembro, deixa eu ver se eu botei aqui, botei aqui para me lembrar. Tem no livro Família um capítulo que chama Drama de Pai. Eu não vou ler, eu vou falar com as minhas palavras. E o irmão X, através da psicografia de Chico Xavier, ele traz um relato de um caso, né, que comoveu a todos. Né? É o caso, talvez vocês conheçam, de Paulo Silva. Paulo Silva teve um filho, né? A sua esposa e ele queriam muito um filho, e nasceu o Paulinho Júnior. E Paulo Silva ficou encantado e só pensava na criança e o que ele vai fazer para aquela criança ter um conforto, ter a vida mais facilitada que ele não teve. Bom, aí, diante daquela situação, a família achou por bem que ele deveria ter um outro filho, né? Para poder dividir esse amor, esse apego, né? E ele diz, não, Paulo Silva, Paulinho, me basta. Ele vai ter tudo que eu não tive. E assim, os anos foram acontecendo, e ele, a cada aniversário do menino, ele dava alguma coisa, algum bem material, né? E aí ele compra apartamento, ele compra terreno, o menino faz 10 anos, aí ele compra casas, e aí ele vai enriquecendo aquela criança. O pai dele já falecido,
várias vezes em sonho, disse para ele que ele deveria olhar aqueles necessitados, né? E o neto, no caso, não precisa de todos esses bens. E aí ele acordava e dizia, essa maluquice, imagina, eu preciso cuidar do meu filho. O meu filho é a coisa mais importante, ele vai ter tudo o que eu não tive. E assim como o pai vinha em sonho, também algumas pessoas batiam a sua porta, né, como as freiras, com o orfanato, com necessidades importantes, asilos, né, precisando de haveres, enfim, uma infinidade de questões que mostrava que ele podia estar ajudando também. Né? Bom, e aí ele continua, o menino vai crescendo e ele continua comprando. O menino fez 15 anos, ganhou 4 carros. E aí, 2 carros para ele visitar as fazendas, os outros 2 carros para ele ir para a cidade. E aí, além de mais vezes o seu pai vir em sonho, a família também preocupada, outras pessoas da família com necessidades vinham pedir auxílio para ele. Ele dizia, não, eu não posso. Tudo que eu tenho vai ser para o meu filho, para que ele tenha uma vida tranquila. E assim, os anos foram passando e ele comprando sempre muitas coisas para o filho, somava não sei quantos milhões de cruzeiros, eu não me lembro agora qual era a conta. Eu só sei que o montante de bens, de patrimônio do menino, somava uma grande soma, né, em dinheiro. E aí, quando o menino completa 18 anos, me parece, não me lembro, ele recebe uma ligação, o Paulo, o pai, recebe uma ligação de um hospital em que o filho estava internado em estado gravíssimo. E quando ele chega lá, o menino está morto, vítima de hepatite. Então, para essa história, né? Esse investimento todo, isso que ela fala, né? Dessa alucinação argentária, em detrimento do enriquecimento interior. Olha quantas oportunidades ele teve para poder ajudar a outros. E, no final, aqueles bens todos, tudo aquilo. O que aconteceu? O menino foi embora e ele ficou em tremenda depressão. Né? E aí o irmão X relata que esse pai ele está num estado deplorável no velório do filho. E é bem isso aqui, a alucinação argentária em detrimento do enriquecimento interior que se consegue por meio de abnegação, da renúncia, do devotamento e, sobretudo, da seleção de valores entre aqueles que são eternos e os efêmeros que transitam de mãos. Ou seja, aqueles bens vão acabar chegando em outras mãos, não adianta. E o que a gente fica são aqueles valores do espírito que a gente adquire. E aí, no livro dos Espíritos, Kardec pergunta como pode o homem conhecer o limite do necessário? E os Espíritos respondem, aquele que é ponderado conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo pela experiência à sua própria custa. É o exemplo que a gente viu. Né? E na questão 717, que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem lhe falta o necessário. Ouviram a lei de Deus, dizem os espíritos, e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Então, nesse contexto que a gente vê político aí, a gente percebe algumas coisas e não adianta a gente querer crucificar ninguém, nem lixar ninguém, porque cada um vai ter que haver, né, aquilo que causou aos outros em detrimento da falta de recursos ou, enfim, de situações que acabam gerando ou a morte, ou, enfim, falta de recursos aí. E aí, nesse capítulo 16, né, do item 7, Rose, que horas é para acabar agora, né? É 8h30? Me avisa aí, por favor.
Que aí eu dou mais uma 5 acelerada. minutinhos para você concluir aí. Mais 5 minutinhos, tá bom. Então, com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Olha só, o dinheiro não é o problema. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que sua extensão comporta. Então, repara, só, nós temos mais ou menos, eu acho que está na faixa de 7 bilhões de habitantes, não me lembro, agora não me lembro. Ou seja, um dia, toda a população que sua extensão comporta. Então, é necessário trabalhar pela melhoria material do planeta para alimentar essa população que cresce incessantemente. Preciso se faz aumentar a produção. Olha o investimento aí. Se a produção do país é insuficiente, será necessário buscá-lo fora. Lembra quando Joana fala da questão antropossocioeconômica? Então, tem que haver uma fraternidade entre as nações. A atividade que estes mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência, que ela concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. E assim eu vou terminar, então, com o livro Céu e Inferno, que eu vou... Deixa eu ler aqui. Deixa eu parar de partilhar aqui. Então, eu vou dar uma acelerada aqui. E no livro Céu e Inferno tem a parte dos espíritos felizes. Deixa eu ver. Espíritos felizes. Aqui. Então, a Condessa Paula. Condessa Paula, uma bela, jovem, rica e de estirpe ilustre. Esta era também perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais. Faleceu com 36 anos de idade, em 1851. E aí todo mundo falava, mas por que essa pessoa, essa jovem, tão bela, tão boa, por que ela foi desencarnar agora? E aí ela fala, aqui é o depoimento dela, ela diz assim: não foi sem luta que alcancei a posição que ora ocupo na vida espiritual, ou seja, a riqueza. E ficar certo de que a minha última existência, por mais meritória que porventura vos pareça, ela como condessa, não era por si só a tanto suficiente. Em várias existências, passei por provas de trabalho e miséria, que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Dessas provas, tive a dita de triunfar, vindo a faltar, no entanto, uma, ou seja, faltava a prova da riqueza, que ela diz a mais perigosa, a da fortuna e bem-estar materiais, um bem-estar sem sombras de desgosto. Nessa consistia o perigo. E antes de o tentar, ou seja, vim com bens materiais, com riqueza, eu quis sentir-me assaz forte para não sucumbir. Deus, tendo em vista as minhas boas intenções, concedeu-me a graça do seu auxílio. Muitos espíritos há que, seduzidos pelas aparências, pressurosos ou apressados, escolhem essa prova, mais fracos para afrontar-lhe os perigos. Ou seja, o dinheiro não é o diabo, né? Mas os perigos são muitos, que deixam as seduções do mundo triunfem da sua experiência. Como eu, ela diz, também vós tereis a vossa prova da riqueza. Muitas vezes a gente quer vir rico, né? E ela fala que é um perigo. Mas não vos apresseis, olha o que ela diz, impedi-la muito cedo. E vós, outros ricos, tende sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredoura,
não existe na Terra. Procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios de Todo-Poderoso. E aí assina Paula na Terra Condessa de não sei quem que ela fala. Então a gente percebe aí, né, a questão do dinheiro não é o problema, é aquilo que a gente faz com o dinheiro e as sensações que nos causam os bens materiais, aquilo que nos leva aos desvios, aos desregramentos, aos excessos, esse que é o problema. E aí a gente percebe que no estudo de Joana de Ângeles, ela fortalece sempre os bens espirituais, em detrimento dos bens materiais, né? Então, assim, a gente termina agora. Agradeço a paciência de vocês, e que nós possamos cada vez mais ter esse entendimento e essas luzes que nos chegam, muita gratidão por esse conhecimento que nós já temos, que a gente está investindo para a gente vir com missões mais difíceis, missões mais complicadas. Esse é a nossa missão de ascensão. Que Jesus possa nos abençoar e gratidão à Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Agradecemos à nossa irmã Carmen o seu estudo, muito importante, e que com certeza vai nos levar a refletir, principalmente sobre essa prova da riqueza que é tão difícil, os espíritos tanto nos alertam para isso, né? Então, para encerrar, nós vamos pedir à nossa irmã Ideína para abrir o microfone e fazer a nossa prece de agradecimento. Em agradecimento a Deus, Pai de amor e bondade, por tudo isso que acabamos de ouvir, grandes ensinamentos, do qual muito cuidado devemos ter, e que a luz do Pai envolva cada um de nós, nesse momento em que aqui nos encontramos reunidos, amparados por esse amigo Francisco de Assis, que nos permite da sua casa que possamos nos comunicar, a Jesus, nosso mestre, querido amigo, e a Mãe Santíssima de Nazaré, que ampare com seu manto de luz todos aqueles necessitados que nesse momento se encontram nessa caminhada de sofrimento. E a Deus de misericórdia, que muito temos recebido, pedimos, Senhor, que a sua paz se faça em nosso coração e em nossa consciência, que a nossa caminhada seja de paz e que possamos estender a mão àquele que necessita, sem em momento algum parar para pensar o porquê. Podermos fazer aquilo que temos que fazer, com amor, com paz e com harmonia. Fiquem conosco, Senhor. Dê-nos a sua paz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Agradecemos a nossa irmã Ideína pela sua prece e damos boa noite a todos os irmãos que aqui se encontram.